Olá para todos vocês, estamos de volta com mais um vídeo aqui de dicas para o jejum de Daniel. Estou aqui na laje de casa e eu tenho recebido bastante mensagens de todos vocês que estão aproveitando, que estão sendo renovados já no primeiro dia. Muito gostoso, muito legal saber disso. E eu tenho pedido a Deus uma direção, tenho falado nas orações, pedindo para que eu possa ser ajudada e que eu possa ajudar também, né? E teve uma coisa que eu queria dividir com vocês, porque nós temos falado... Olha quem chegou aqui. Vem cá, Titeco. Vem cá. Peraí. Vem. Opa! Olha lá, pessoal. Olha quem chegou aqui. O Banquelo. O Banquelo zangado, né, filho? Fala oi pro pessoal. Veio pegar sol na laje? Foi com mamãe? Veio? Já vai rosnar por quê? Então, gente, eu estava pensando em coisas, né? A gente tem falado de coisas que a gente precisa vigiar. O cabelo aqui não tá ajudando. Coisas que a gente precisa vigiar. E o que a gente precisa entender? Vamos anteceder, vamos ver as armadilhas do diabo. O que o diabo tem, como que ele tem trabalhado, como que ele faz para que você não venha ser batizado com o Espírito Santo, para que você nunca se liberte, para que... Ó, não saiu o esmalte não, eu bati, tá, no carro, gente, ó. Caiu a minha unha. Caiu a unha. Fazer o quê? Para que você não venha ser batizado com o Espírito Santo, para que você não venha conhecer a Deus. Porque o objetivo do diabo é esse. Ele veio para matar, roubar, destruir, né? Ele veio para que você venha sofrer, para que você nunca venha ter a salvação, porque ele também nunca vai ter, e é isso que ele quer. Então, que ninguém tenha, que ninguém conheça Deus, que ninguém tenha a paz e a felicidade. Esse é o objetivo do diabo. O objetivo do diabo é manter você longe de Deus. E ele já tá, ó, como a gente falou no outro vídeo, anos e anos à frente da gente. Fazendo o quê? Causando mal, e planejando as estratégias dele. E uma das coisas que a gente falou no primeiro vídeo, que o diabo faz, é claro, ele não quer que as pessoas saibam que ele existe, que ele é o espírito que está por detrás daquilo. E a gente também explicou que o espírito, ele precisa do corpo para ele causar. Causar o quê? Causar o sofrimento, o espírito do inferno. Porque o Espírito de Deus também precisa do corpo para quê? Para salvar outras pessoas, para ganhar almas para o reino dele, para falar as palavras dele, palavras de vida, palavras que venham transformar. Então o Espírito Santo, ele também está buscando um corpo, a casa. Só que ele não vai habitar na mesma casa, não tem como o Espírito Santo, o Espírito de Deus habitar num corpo onde tem um espírito do diabo, o espírito do mal. Não tem como. Então, por isso que a gente tem que se livrar de todo o mal. A gente tem que se livrar de tudo que desagrada a Deus. Tudo que o diabo tem nos feito praticar, todas as práticas erradas, para que a casa venha, a nossa casa, nosso corpo, essa casca aqui venha estar pronta para receber o Espírito Santo. O objetivo do diabo, que você e eu nunca recebamos isso. No caso, você, como eu, que tem o Espírito Santo, qual é o objetivo do diabo todos os dias? Para que venhamos perder o nosso bem maior. Que a gente venha a guardar mágoas, que venhamos a viver no pecado, que venhamos a, não sei, fazer coisas que venham a desagradar a Deus, que nos retirem do reino de Deus e nos mandem de volta para o reino do inferno. Muitos têm caído nas armadilhas do diabo. E eu estava pensando justamente disso, porque outro dia eu vou falar de uma coisa minha que aconteceu comigo
para você entender um pouco melhor como que ele trabalha. Ele não trabalha só na vida daqueles que não têm o Espírito Santo, ele trabalha também na vida, principalmente daqueles que têm o Espírito Santo, para que essas pessoas não venham mais poder ser esse canal de transmissão de Deus, né? Que não sejamos mais esse canal. Porque se a gente viver no erro, se vivermos no erro, Deus não tem como trabalhar na nossa vida. E o objetivo do diabo é exatamente esse. Então, o que aconteceu? Veio até mim alguém veio me falar assim, olha, você tinha que ver o que está acontecendo, ver o que estão fazendo, falando mal daquela pessoa, olha, falando horrores, fazendo isso. Gente, quando você ouve uma notícia dessas, quando você sabe de uma coisa dessas, você fica enfurecida. É a primeira coisa, sabe, aquela coisa que vem assim, e você tem que, então, se lembrar do que Deus quer de você. Que o Espírito que habita em você não pode ter isso. Não pode dividir o espaço, o bom com o mal. Então, às vezes, por exemplo, você que fica aí assistindo esses vídeos, assistindo essas coisas, 3 coisas vão acontecer quando você assiste um vídeo desse. 3 coisas vão acontecer. Ou você vai se contaminar, porque eu falei para vocês que a palavra é assim como o Senhor Jesus, ele libertou aquela mulher através da palavra, ele só falou através da palavra, ele libertou aquela mulher que estava com aquele espírito de enfermidade. Então, gente, assim como eu ou qualquer outra pessoa, quando você ouve a palavra de Deus da boca daqueles que são mensageiros de Deus, você ouve a palavra ela te liberta, ela te alimenta, ela te sustenta, ela faz tudo isso, a palavra de Deus. Mas a palavra do inferno, a palavra do mal, ela também tem a capacidade de contaminar. Ou seja, aquela pessoa que está ali falando coisas ruins, coisas maldosas, eu digo até mais para você, ainda que aquela pessoa estivesse falando uma verdade, ainda que estivesse sendo uma verdade, pensa comigo, se aquilo ali vai te fazer mal, será que você precisa disso? Será que aquela pessoa está querendo te ajudar? Ou seja, aquele espírito que está levando aquelas mensagens ruins, aquela contenda, está passando daquela pessoa para todas aquelas que estão assistindo, que estão ouvindo aquelas palavras de morte. Então, 3 coisas que podem acontecer, tá? Ai, não vou nem mostrar esse dedo, né? Vou mostrar esse aqui. 3 coisas que podem acontecer. Uma é você se contaminar. Aquele espírito passa para você e, consequentemente, você vai ter ódio daquela pessoa, você vai ter raiva. Você não sabe, você nem sabe da verdade, você só sabe o que aquela pessoa está falando. Mas você ouviu, você acreditou. Então, aquele espírito que aquela pessoa estava passando, aquela mensagem de ódio, passa para você. E você está contaminado. E agora você tem ódio, você persegue aquelas pessoas, você fala mal, sem conhecer, sem saber de nada. Já fiz isso também, né? Quem nunca? Quem nunca? Já fiz isso também. Então, o que acontece? Você se contaminou. Mas se você não se contaminou, como no caso, de repente você conhece aquela pessoa que estão falando mal, e você sabe que não é nada daquilo, que é mentira, que é engano, o que acontece naquele momento? Você fica enfurecido, você fica com raiva, mas que absurdo, como que pode? Você fica revoltado, você fica com muita raiva daquilo ali, como que pode uma coisa dessas? Ou seja, armadilha do diabo também. Porque você odiar aquela pessoa também é a armadilha dele. Você ter raiva daquela pessoa é a armadilha do diabo. Para quê? Para cair. Então, o diabo atirou para um lado e atirou para o outro.
A única forma, gente, que nós podemos nos manter fiéis ao nosso Senhor, que nós podemos manter a nossa salvação, sabe qual é? É o caminho mais difícil. É o mais difícil. É você enxergar que naquela pessoa tem um espírito. A própria palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito. Então, naquela pessoa tem um espírito. E o espírito está levando aquela pessoa a fazer aquilo. Porque pensa comigo, aí você fala assim, ah, mas Nanda, estão falando, o que às vezes falam faz todo sentido. Agora eu vou te dar um exemplo bem prático. Digamos que no mundo a gente aprende assim, tá? Você tem uma amiga, você tem uma melhor amiga. E um dia você vê uma fulana, uma outra ciclana, uma outra pessoa falando mal da sua amiga. O que você vai fazer? No mundo, eu aprendi assim, eu não sei se você foi assim, no mundo eu aprendi que a amiga, ela divide tudo, ela conta tudo, ela sabe, ela protege uma outra. Eu aprendi isso no mundo. Então, se fosse no mundo, eu sabendo que, poxa, aquela menina tá falando mal da minha amiga, o que eu vou fazer? Eu vou chegar pra minha amiga e falar assim, pô, a fulana tá falando absurdo, horrores de você. Meu Deus, olha, que raiva que deu. O que eu tô fazendo nesse momento? O que eu estou fazendo, gente? Pensa comigo. Eu estou plantando uma semente da raiva, do ódio. Eu tô fazendo essa pessoa querer ir lá e tomar satisfação com a outra, dar na cara dela, brigar, rolar no chão, puxar cabelo, fazer sei lá o quê. Eu pensando que eu sou amiga. Mas a palavra de Deus, ela fala que a gente não pode criar contendas entre irmãos. A palavra de Deus, ela nos guia a guardar, sabe? Quando você ama, você guarda aquela pessoa de repente, perder a salvação dela. De repente, poxa, ouvir aquilo, se escandalizar e perder a salvação, se entristecer e não conseguir perdoar. Então, você pensa nisso tudo. E o que acontece? Você, poxa, eu sou amiga, eu vou falar com aquela pessoa, eu mesma vou resolver. Eu vou falar, olha, fulana, não faz assim. Se eu achar que vai resolver, né? Eu vou procurar fazer algo assim. Ou eu vou, se eu ver que vai resolver, eu vou falar com alguém que possa resolver a situação. Mas eu não vou sujar o coração da pessoa. Então, nós temos que entender isso, gente. Que essa é a armadilha do diabo. E eu entendi isso. Eu entendi isso. E sempre tenho que me lembrar disso, né? Porque a nossa humanidade, a nossa carne, o desejo imediato é você revidar, é você se entristecer. Por exemplo, quando o Bispo Macedo veio aqui em Santa Catarina, eu peguei uma foto dele que meu marido me enviou e coloquei no Instagram falando do quanto aquele momento de vê-lo ali ajoelhado no altar, o quanto aquilo me trouxe alegria de fazer parte daquele momento. Que um dia eu já tinha falado mal dele, mas que hoje eu vejo a bondade. Sabe, gente, eu tive o prazer de tê-lo aqui, eu vi a alegria dele quando a gente falava de um testemunho, quando eu contei para ele no testemunho de uma pessoa que eu estava ajudando, que eu estou ajudando, eu vi a alegria, eu vi a vontade de, poxa, vamos fazer mais, olha, me manda, eu quero saber como que essa pessoa tá, sabe? E ao falar, ao escrever sobre aquilo, tiveram comentários de pessoas, assim, olha, bem, mas muito agressivos. Comentários que até me chamando de vagabunda. Quando você lê uma coisa dessas, olha a armadilha do diabo aí. Olha o diabo usando aquela pessoa para falar, para escrever coisas que vão mexer com seu brio, que vão mexer com seu interior. Para quê? Para você perder as estribeiras. Porque
eu nem te falo, né, gente? A vontade carnal, qual que é? De você ver uma pessoa ali escrevendo sobre você, que nunca te viu, nunca conversou com você, não sabe da sua vida, não sabe dos seus valores, não sabe, como você vive, não sabe nada de você, e te chamar de vagabunda. Como que é? Não é legal. Mas sabe o que? Eu oro por essas pessoas. Pelo bem delas, porque elas merecem, não. Eu oro por elas, peço a Deus que tenha misericórdia, que Deus amarre esse demônio que está na vida delas, usando elas para levar tantas outras pessoas para o inferno, porque se uma pessoa não tem essa direção de Deus, não entende isso que Deus quer, ela vai direto para o inferno. Mesmo que ela não saiba nada de Deus, ela se deprime, ela acha a maior injustiça do mundo e ela fica totalmente deprimida. Então, o que é essa armadilha ainda mais hoje com as redes sociais? São as ofensas, são as mentiras que inventam, que falam. Você já viu do bullying lá? As crianças na escola, que os jovens vão... eu estava vendo um documentário de uma jovem nos Estados Unidos que se matou por causa do bullying. Pegaram fotos dela, misturaram o rosto dela com outro corpo e começaram a colocar nas redes sociais, falando dela. E a menina não tinha estrutura para isso. E ela se matou. Você vê, o diabo... Vamos ter ódio daquelas pessoas que fizeram isso? Vamos mandar linchar? Vamos ter raiva? Não, gente. O que eu quero dizer para vocês, duas coisas. Veja a armadilha do diabo. E segunda coisa, não odeie as pessoas. Não odeie aqueles que te fazem mal. Sabe, no passado, aquelas pessoas, não importa o que elas fizeram. E você precisa perdoar. Aí você fala, Nanda, mas como que eu vou perdoar essa pessoa que fez horrores contra mim? Como que eu vou perdoar essa pessoa que me machucou tanto? Sabe, que traiu a minha confiança, que me enganou? Como que eu vou perdoar? Gente, presta atenção, é justamente por isso, é pelo seu bem, é pela sua salvação. E o perdão não é um sentimento, perdoar é você falar assim, eu perdoo. Libera com as suas palavras, libera o perdão. Não guarda, não fica com ódio, sabe? Eu vou te falar, eu estava conversando com uma pessoa que já sofreu abuso e essa pessoa hoje tem sequelas, muitas sequelas. E você, de repente, tem coisas assim, tem coisas no seu passado que você não gosta nem de lembrar. Sabe o que você faz? Libera o perdão. Sabe essas pessoas que falam mal de você, que fazem comentários, libera o seu perdão para elas. E veja que toda a sua raiva, todo o seu ódio tem que estar direcionados ao que está verdadeiramente usando aquelas pessoas. Porque presta atenção, se é uma pessoa do bem, ela nunca vai levar você a ter um sentimento de ódio no seu coração. Digamos que você vai lá na internet e você vai assistir um vídeo. Se aquele vídeo ali que tá, digamos que tá querendo te alertar, aquela pessoa tá querendo te alertar, ela se diz até ser de Deus, mas se dentro dela, se ali dentro daquela mensagem está uma mensagem de ódio, se está uma mensagem para você ter, que ao ouvir aquela mensagem você fica com peso no seu coração, que ao ouvir aquela mensagem você fica assim, poxa, essa pessoa fez isso, você fica com raiva de alguém, com ódio de alguém. Então, eu digo para você, minha amiga, essa pessoa está sendo usada por um espírito. Para quê? Para fazer você ter essa mágoa.
para fazer você ter maus olhos. Nós vemos hoje em dia as pessoas tão desacreditadas da fé, desacreditadas de Deus, desacreditadas de tudo que é bom. Por quê? Porque existem essas pessoas usadas pelo mal para disseminar o mal, para disseminar mágoas, rancores nos corações de outras pessoas. Gente, seja sábio. Você não, como eu falei de novo, veja a estratégia do diabo. Veja a estratégia. A estratégia dele é das duas uma. Ou você pega aquele espírito daquela pessoa, aquelas palavras, aquele espírito, através das palavras vem para você, e aquela raiva que aquela pessoa tem, aquela mágoa, aquele ódio que aquela pessoa tem, passa para você. Então, você pegou aquele espírito, que não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não vai levar você a ter ódio de ninguém. De ninguém. Jamais. Ele fala, a palavra de Deus claramente nos fala, de novo eu repito, que a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne, não é contra as pessoas, é contra o espírito do inferno. É contra esses que temos que lutar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ver essa armadilha. Você tem que ver, você tem que já... Meu Deus, porque quando aconteceu, quando eu soube, eu falei assim, eu não quero nem ver. Eu não quero nem saber. Olha, nem fala pra mim que eu não quero ouvir. O que eu tô fazendo com isso? Eu tô protegendo o meu coração. Porque eu não quero correr o risco, porque eu vou te falar. Não é fácil. Não é fácil você manter o seu coração limpo. E é uma das coisas para você ter o Espírito Santo, minha amiga. Uma das coisas principais, primordiais, é você ter o seu coração limpo, você não ter ódio de ninguém, você não ter mágoa de ninguém, você não olhar para ninguém com maus olhos. Ah, Nanda, então você é uma boboca? Não, você não vai ser boboca. Você vai ver o erro, você vai ver as coisas erradas, mas você vai saber que a sua revolta, a sua raiva não vai ser contra aquela pessoa, mas contra o espírito que está usando aquela pessoa para tentar te atingir, para tentar te fazer o mal. Então, imediatamente, quando eu soube daquilo, eu não quis saber, eu não quis assistir, eu não quis ver nada e nem quero. Tem vídeos aí que também fala de mim, fala de... Ah, nem vale a pena eu falar pra vocês, senão você vai lá procurar, né? Mas, que fala um monte de coisas. Mas por que eu vou querer assistir? Eu aprendi isso com o meu pai na fé. Quer ver a pessoa mais odiada? Quem é o mais odiado? Meu Deus! Mas ele vive a vida dele. E as pessoas que têm ódio, coitadas, é assim... São elas que sofrem, porque aquele espírito faz elas sofrerem. Quando existe um espírito maligno na sua vida, e às vezes não é tão aparente, mas de alguma forma aquele espírito do inferno faz você sofrer. Seja através da mágoa, do ódio, do rancor, da inveja, seja o que for. O diabo, se ele está na sua vida, ele faz você sofrer. Então, o que Deus quer? Ele quer que nos mantenhamos puros, que o nosso coração seja puro, que o seu coração seja puro, que o seu coração não tenha ódio de ninguém. E a gente se guardar desse jeito, gente, é luta, é muita oração, porque as armadilhas do diabo estão aí por todos os lados. O diabo está colocando, ceifando por todos os lados para a gente cair. Vamos vigiar. Se você está nesse jejum, vigia, nunca mais, sabe? Se alguém chegar para você um dia assim, poxa, eu sou sua amiga, você sabe, deixa eu te falar uma coisa, aquela pessoa ali, aí você fala assim, peraí, eu não quero saber. Eu não quero saber, por favor, se você acha que você é minha amiga, você vai me ajudar a guardar o meu coração. Não é verdade? Então, muitas vezes eu já cheguei e falei assim, peraí, eu não quero nem saber. Não quero saber. Deixa o meu coração limpinho aqui, deixa o meu coração guardadinho, feliz, sabe? É isso que
tem que acontecer. E é isso que você e eu temos que fazer todos os dias. Vigiar, vigiar, vigiar o tempo inteiro. Ver as armadilhas do diabo. Quais são as estratégias dele? Tá aí uma estratégia. Estratégia que ele usa para derrubar muita gente. E hoje, com as redes sociais, então, ele tem ceifado muitas vidas através das palavras de ódio, porque aí ou você recebe aquela palavra e vive aquilo, ou você fica com ódio da pessoa que falou aquelas palavras. O certo é o seguinte: o seu ódio, a sua raiva, não pode ser direcionado a nenhuma pessoa, porque todas essas pessoas são almas. Elas são almas e elas precisam da nossa oração. Então, eu oro por elas. Quando aquelas pessoas escreveram coisas horríveis e sempre ficam lá tentando colocar os comentários, eu bloqueio todo mundo, bloqueio mesmo. E eu oro por elas. Eu oro para que elas se libertem desse espírito tão maligno. E essa oração me faz até bem. Me faz até bem. É assim, não é facinho não, sabe? Não é facinho não, porque no momento você fica assim... A carne não quer fazer você lembrar, sabe? Que a sua guerra não é contra aquela pessoa. Às vezes você quer falar assim, mas é essa pessoa sim. Mas não é não. É o espírito que está usando ela para te enganar e para enganá-la também. Então, gente, vamos vigiar, vamos ter os nossos olhos abertos. Limpe o seu coração. Se você tem ódio de alguém, se você tem guardado mágoa de alguém, se você tem maus olhos com relação a alguém, toma uma atitude, libera o seu perdão, libera a sua misericórdia, porque assim o nosso Senhor também vai liberar o perdão e a misericórdia na nossa direção. Um grande beijo para todos vocês. E seguimos, hoje é só o segundo dia, hein? E já tá quente a coisa. Imagina no final dos 21 dias, vai arrebentar. E você vai ter o seu bem maior, que é o Espírito Santo. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.